Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Kelson Douglas, fundador do Valim, e a gente está aqui de novo com mais um vídeo para o Valim Week. E dessa vez comigo está a Thaís Oliveira. Fala aí, Thaís. E aí, pessoal, meu nome é Thaís e eu trabalho na área de cidades inteligentes aqui dentro do Valim. E hoje estou muito feliz de trazer essa convidada especial para compartilhar com a gente o assunto dela do seu doutorado, que é a Raquel Oliveira. Raquel, conta mais para a gente aí sobre o seu tema e seja bem-vinda. Olá, pessoal. Meu nome é Raquel. Eu sou formada em Engenharia de Bioprocessos pela Universidade Federal de São João del Rei. Eu tenho mestrado em Engenharia Ambiental pela UFOP, em Ouro Preto. E atualmente eu estou fazendo doutorado em Bioengenharia pela Universidade Federal de São João del Rei também. E o meu doutorado ele é em parceria com a Embrapa, tá? O meu projeto de doutorado ele surgiu depois que foi lançado um produto, um inoculante biológico, que é o BiomaFoz, pela Embrapa, em parceria com a empresa Bioma. E esse BiomaFoz, ele é um inoculante solubilizador de fosfato, tá? E ele é formulado com duas estirpes de bactérias, que são o Bacillus subtilis e o Bacillus megaterium, tá? E esse inoculante, ele alia aí sustentabilidade e produtividade, tá certo? Das culturas. E já foram observados aí aumentos de produtividade em 10 a 12% no milho, por exemplo, que é o que eu vou estudar, tá? Só que ainda não se sabe o efeito no milho, né, na planta, e o impacto na microbiota do BiomaFoz em diferentes condições de fertilização fosfatada ao longo do tempo, e essa é a ideia do meu projeto. Raquel, a gente queria saber, né, sobre a aplicação desse inoculante biológico que você pesquisa, que é o BiomaFoz, para pequenos produtores, né, que hoje em dia a gente vê muito a realização, né, principalmente na nossa região de Ouro Preto, de agricultura familiar, de pequenos produtores que buscam uma produção, assim, tem uma produção menor. Como que seria essa aplicação? Tá. Primeiro, eu só vou esclarecer um pouquinho, né, que eu trabalho com o BiomaFoz, que é um inoculante biológico que foi desenvolvido pela Embrapa em 2019, tá? E só para deixar claro o que é um inoculante microbiano, ele é todo produto que contém micro-organismos que vão ser favoráveis aí para crescimento de plantas, tá? Com relação à utilização do inoculante BiomaFoz, tem-se estudos recentes aí de utilização desse BiomaFoz na agricultura orgânica, por exemplo, tá? Já está cadastrado, o produto ele já está cadastrado como produto biológico, é um produto completamente natural mesmo, renovável e é à base de bactérias, né? São duas estirpes de bacilos, que é Bacillus subtilis e o Bacillus megaterium. E tem pessoal que tem hortas, tem testado a utilização do BiomaFoz, né, em hortaliças, por exemplo, e tem resultados muito bons, sim, tá? Por exemplo, aí para batata, para cenoura também, tá? Então, o BiomaFoz, ele melhora o enraizamento, né, dessas culturas. Então, essas culturas, por exemplo, a batata, a cenoura, não tem muita raiz, então tem resultados bastante interessantes, tá? E vai ser testado também o BiomaFoz, por exemplo, em milho orgânico. Então, são perspectivas aí para a agricultura orgânica mesmo. Uhum. E aí o BiomaFoz ele pode ser aplicado, então, independente da produção, né? Para larga escala e pequena escala. Sim, ele foi desenvolvido inicialmente para a cultura do milho, né, para aumento de produtividade de cultura do milho, mas ele vem sendo testado em outras culturas também, tá? Vem sendo testado em arroz, feijão, milho, no caso milho, sorgo também, café. Então, tem começado os testes por agora. Não, então é bem interessante porque essa questão dele ser biológico, ele consegue tornar o alimento orgânico, né? No caso, a questão de orgânico vem de não se utilizar aí os agrotóxicos, né? Uhum. Então, o inoculante BiomaFoz, ele é um inoculante biológico, é um produto biológico. Uhum. Não, então ele tem várias vantagens, né,
de frente para os fertilizantes, né, o uso excessivo de fertilizantes. Então, assim, a ideia é só aumentar e crescer, né? Sim, bate bem de frente com a utilização de fertilizantes. Cabe ressaltar aqui, né, que essas bactérias que estão presentes no inoculante Biomafos, elas são bactérias solubilizadoras de fósforo, tá? Então, são micro-organismos capazes de solubilizar aquele fósforo que está presente ali no solo, tá? O que se observa é um grande consumo de utilização de fertilizantes sintéticos, de fertilizantes fosfatados, para atender mesmo essa demanda aí da agricultura moderna por fósforo. E por que que isso tem acontecido, né, de se utilizar cada vez mais esses fertilizantes fosfatados? Porque quando você aplica esse fertilizante fosfatado no solo, no caso, os nossos solos brasileiros, né, possuem a maioria pH baixo e são pobres em nutrientes, como fósforo. Então, você aplica o fertilizante fosfatado, o que vai acontecer com ele? Aquele fósforo ele vai ficar retido no alumínio ou no ferro que está presente ali no fósforo. Então, ele não vai estar numa forma disponível para absorção pela planta. Então, quando você insere esses micro-organismos do bioma FOS, essas bactérias, né, esse inoculante biológico ali, essas bactérias elas vão solubilizar aquele fósforo que está retido ao alumínio, as partículas ali do solo, alumínio ou ao ferro, por exemplo. Disponibilizando, a planta consegue absorver, então, esse nutriente, né, elemento essencial para o crescimento das plantas, para o crescimento vegetal. Uhum. Te respondi? Sim. Uhum. Beleza, Raquel. Mas a minha pergunta agora diz respeito aos lençóis freáticos e os afluentes que passam ali perto dessas plantações. Teria algum impacto nocivo desse tipo de fertilizante nessa água que passa ali perto ou passa na produção? Isso, boa pergunta, Kelson. A aplicação excessiva desses fertilizantes sintéticos, ela levanta, assim, questões importantes, né, de sustentabilidade mesmo, porque quando você aplica excessivamente ali o nutriente como o fósforo, aumenta o risco mesmo de você perder esse fósforo por escoamento superficial ali no solo, né? E isso pode chegar a atingir os corpos receptores, como rios e lagos também, e, consequentemente, pode acelerar aí o processo de eutrofização, que é um processo natural. Então, se você está levando uma carga de nutriente maior, vai acelerar, então, esse processo de eutrofização, que é esse crescimento de algas, né, nos corpos receptores, como rios e lagos, tá? Então, frente a essa questão ambiental, né, que tem-se essa alternativa aí sustentável para a agricultura, né, e para o ambiente como um todo, que é a utilização desses bioinoculantes, fertilizantes biológicos. Então, não teria um efeito negativo em cima da água, então, é isso? Com a ideia da utilização desses bioinoculantes seria, então, você poder, né, o agricultor, poder reduzir a utilização desses fertilizantes fosfatados, sim. Entendi. Que o que aconteceria? A planta ela conseguiria aproveitar melhor ali aquele fósforo presente no solo. Entendi. E diminuir essas perdas também. Uhum. Não, É bem isso. interessante, Raquel. E sobre essa questão assim de produtividade, né? Sobre o aumento da produtividade dos alimentos com a utilização do bioma FOS. Vocês têm uma média, né, em relação ao milho, né, que vocês trabalham? Como que é o aumento da produção depois da utilização do bioma FOS? Sim, tem dados, eu tenho dados aqui para milho e para sorgo mesmo, tá? De aumento de produtividade. E para o milho foi observado um aumento de produtividade, já foi observado de 7, 8, 11 e para mais também sacas por hectare, tá? E para a soja foi observado por volta de 4 sacas por hectare também. Bem interessante, Raquel. E eu queria saber também, além dos grandes produtores que já utilizam o bioma FOS, ele também é aplicável para pequenos produtores, porque hoje em dia a gente vê, principalmente aqui na nossa região de Ouro Preto, Mariana e Itabirito, estilos de agricultura familiar, de hortas, né,
pequenas em vários distritos que estão comercializando aqui, né, nas sedes principais. Você acha que seria possível também a utilização, né, do bioma FOSS por eles, por essa produção? Eu acredito que sim, assim, frente, né, ao uso dos fertilizantes sintéticos, que são fertilizantes fosfatados, que são produtos caros, né? E além disso, além de ter essa questão de investimento, custo, retorno de investimento, tem as questões ambientais relacionadas a esses fertilizantes também, certo? Então, eu acredito que sim, agora com relação a investimento, isso tem que ser avaliado. Porque o bioma FOSS, a gente já abordou que ele faria bem até para essa parte hídrica, né, da água. Então, até para a terra, eu imagino que ele já deve ser, né, ele deve ser bem melhor do que outros tipos de fertilizantes, né? Sim, no caso do bioma FOSS ser um inoculante biológico, né, a gente tem observado esses efeitos positivos, né, em produtividade das culturas, em diferentes culturas, mas igual a minha pesquisa agora, a gente quer avaliar o efeito dele na planta e também na microbiota do solo, que a gente ainda não conhece. E para isso vocês trabalham mudando a dosagem dele para ver a produtividade? A gente tem avaliado no meu projeto diferentes dosagens, diferentes doses de fertilizante fosfatado, tá? E tem avaliado as culturas com e sem o inoculante bioma FOSS também. Ah, sim. Não, entendi. E eu vi também, né, pelo seu currículo, que você trabalha com a microbiota da rizosfera de plantas, né, em milho, em diferentes condições aí de fertilização. Como que isso funcionaria, Raquel? Sim, a gente está tentando avaliar esse impacto mesmo dessas duas estirpes de bactérias que tem no bioma FOSS naquela microbiota nativa ali mesmo do solo, né? E microbiota, a gente fala rizosférica, né? Que está próximo ali, aquele solo próximo ali à raiz das plantas. Então, para isso, a gente tem utilizado, são técnicas moleculares mesmo, extração de DNA do solo, genotipagem, para a gente ver quais micro-organismos que estão ali, nessas diferentes condições que estão sendo testadas. Então, a gente consegue ver que o bioma FOSS ele tem assim, um potencial bem forte, né, para aplicação em diferentes produtos, né, digo assim, leguminosas e outros estilos aí de plantas. Então, a gente espera aí que no futuro seja bem firme aí o uso do bioma FOSS, hein, Raquel? É interessante porque ele foi lançado em agosto de 2019, né? Então, mesmo recente, ele tem mostrado grandes aumentos de produtividade em diferentes culturas. Então, é uma possibilidade aí de um produto mais sustentável, que a gente fala, né? Em contribuir aí com a redução até mesmo da dependência do Brasil de fertilizantes importados. Não, exatamente. Parabéns pela sua pesquisa, viu, Raquel? Bem interessante, acho que vai contribuir muito aqui para o nosso evento, né? E esse tema principal que é justamente a sustentabilidade. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho do projeto aqui também. Não, obrigada, gente, pela participação. A gente que agradece, Raquel.